A gente vai orar e vai pedir a Deus que nos abençoe aqui. Eu vou pedir a Simone para orar por nós, né? Oremos. Deus, muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade em que nós estamos aqui, podendo compartilhar a Tua palavra, podendo, Deus, aprender mais do Senhor. Abençoe cada pessoa que nos assiste, Deus, que seja um tempo de crescimento, um momento de encontro com o Senhor, que cada palavra, Deus, ministrada possa ficar no nosso coração e promover transformação, Deus, para a nossa vida. Nós te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Bom, nós então vamos falar, né, nessa nova etapa de estudos, nós vamos falar sobre os 7 sinais de Jesus no Evangelho de João. É isso aí. Nós vamos falar um pouquinho sobre os 7 sinais que Jesus nos traz no Evangelho de João. E é interessante a gente estudar sobre isso e por que Deus trouxe ao meu coração a gente refletir sobre isso. Porque a gente tem passado por um momento de luta, de tanta dificuldade, de tanta incerteza e de tanta dúvida. E às vezes a gente tem passado por um momento de falta de alento, falta de entusiasmo, de perspectiva. Que eu pensei assim, olha, se nós começarmos a refletir um pouquinho agora sobre aquilo que Jesus pode fazer, isso pode gerar em nós esperança. E a minha vontade nessa série de reflexões aqui é que você tenha mais esperança de que Deus está no controle e de que todas as coisas podem ser transformadas por Ele. Viu? Então, pegue a sua Bíblia, pegue sua caneta, seu papel e abra aí no Evangelho de João, o apóstolo João, né? É o quarto livro do Novo Testamento. Então você pode abrir aí e a gente vai refletir então sobre essa questão de 7 sinais no Evangelho de João. Talvez você tá com uma interrogação enorme, né? Pensando assim, 7 sinais no Evangelho de João? Nunca vi isso. Já até li o Evangelho de João, mas nunca percebi isso. Bom, a gente vai ver que tem 7 sinais e a gente vai ver esses 7 sinais, um a cada semana. Então, estaremos bons dias refletindo sobre esses sinais aqui. Então, vamos lá. Então, a primeira coisa que eu gostaria que a gente pensasse é que quem é o autor do Evangelho de João? O nome já diz, João. Nós já temos essas informações no próprio Evangelho, né? João, quando se fala o discípulo a quem Jesus amava, já indica de quem Jesus estava falando. Era de João. E ele se refere a si mesmo aqui no Evangelho de o discípulo a quem Jesus amava. Se você percorrer o Evangelho aí, você vai perceber. E, então, João, o apóstolo, ele era o mais novo dos apóstolos. Quando ele escreve aqui, ele já estava idoso, né? A data de inscrição deste evangelho, nós temos aproximadamente entre 80 e 85 depois de Cristo. Como que a gente conta isso? A gente conta de um marco que é o nascimento de Jesus. Então, Jesus ele começou o seu ministério com 30 anos. Então, se provavelmente 80, 85, vamos colocar 80 depois de Cristo, né? Então nós temos aí então 80 menos 30, né? Que são os... Desculpa. 80 menos 30, né? Que são os anos de Jesus até ele começar o ministério. Nós temos 50. Então, provavelmente, cerca de 48, 47 anos após Jesus ter morto e ressuscitado. Então nós temos aí esse momento. João era um apóstolo proeminente, né? Ele era
dos pilares da igreja, e ele escreve boa parte do Novo Testamento. Então ele escreve o Evangelho de João, ele escreve as epístolas, né? 1º, 2º e 3º João, e ele escreve também o livro de Apocalipse. Jesus, então, ele incumbe João, né? Inspira João a escrever este evangelho. E aí a gente vê o propósito pelo qual esse evangelho foi escrito. Isso tudo, gente, para a gente entender a questão dos sinais, tá? A gente vê aqui o seguinte, qual que é o propósito? Muitos estudiosos chegam à conclusão de que João ele escreve com alguns propósitos, e um deles seria que haviam pessoas que não acreditavam que Jesus ele era totalmente Deus e totalmente homem. Alguns achavam que ele era somente Deus. E aí, ele escreve e ele fala claramente pra gente aqui, dizendo assim, o que as nossas mãos apalparam, o que os nossos ouvidos ouviram, o que os nossos olhos viram. Quando ele traz alguns detalhes, não sei se você se lembra, quando uma mulher, ela unge os pés de Jesus com um perfume caríssimo. E João narra dizendo o seguinte, quando quebrou o vidro do perfume, o perfume exalou por toda a casa. Isso significa que ele estava lá, que ele viu, que ele teve uma percepção natural ali, né? Então, essa é uma das razões pela qual João aponta esse evangelho, dizendo que Jesus ele era totalmente homem e era totalmente Deus também. A parte humana dele não estava isenta, né? Tanto é que ele fala que Tomé apalpou o lado e os pulsos de Jesus para ver a marca dos furos, né? E por aí vai. Mas, né, a gente acha interessante o que o próprio João diz. João diz o seguinte a respeito do propósito que ele escreve esse livro. Olha lá, lá no capítulo 20, nós vamos ler 2 versos. Lá o verso 30 e 31. Nós vamos ver o propósito claro que João tem para poder nos mostrar. Então, João capítulo 20, abre aí. Lá no capítulo 20, o verso 30 e o 31. Eles vão dizer o seguinte. Qual é o propósito então, né? João narra. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos. Ou seja, não só esses, né? Jesus, ele realizou muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro, né? Ou seja, o que João, então, ele relata aqui são uma sequência de sinais que ele escolheu, ele mesmo pegou, falou assim, olha, tem tantos exemplos aqui, tantos sinais que Jesus fez, mas eu vou pegar esses 7 aqui. E esses 7 aqui com essa intenção. E aí, né, olha que interessante. O 31 aí vai dizer, mas estes foram escritos para que vocês creiam. Olha só, hein? Então, para que vocês creiam que Jesus é o Cristo. Que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E crendo, tenham vida em seu nome. Então, ele escreveu para quê? Para que as pessoas que lessem esse evangelho pudessem crer que Jesus é o Cristo. Ele é o Salvador, ele é o Messias, ele é aquele prometido pelos judeus. Lá nos profetas, lá no Antigo Testamento. Então, esta é a razão para que todos creiam que ele é o Cristo e que crendo nele, crendo em Jesus que ele é o Messias, ele é o Salvador, ele é o próprio Deus encarnado, vocês tenham vida nele. Então essa é a razão pela qual João, né, diz
a importância pela qual ele escreve o Evangelho. Bom, é interessante aqui sobre sinais, né? Nós estamos falando sobre sinais. E os sinais, então, são milagres. Como o texto lá vai dizer, sinais miraculosos. E o que são, então, esses sinais? Bom, são milagres feitos por Jesus, sinais especiais. Então, são milagres que indicavam que Jesus era o Messias. Não sei se você sabe, mas o Antigo Testamento todo profetiza a respeito de Jesus. Diz tudo o que Jesus deveria ser e fazer. E aí, no Antigo Testamento mostra alguns sinais que Jesus deveria fazer. E os próprios judeus entendiam que alguns tipos de milagre somente Deus poderia fazer. Uma pessoa qualquer não poderia fazer. Por mais abençoado, por mais santo que fosse, ele não conseguiria fazer determinados sinais, porque seriam coisas que apenas Deus pode fazer. Então ele pega esses 7 sinais e ele apresenta. Então ele pega esses milagres, que são sinais de que Jesus é o Messias, e ele apresenta então para todo mundo. Então, né, a gente viu ali que Jesus fez muitos, mas muitos outros sinais. Fez muitos outros milagres. Então não foram só esses 7 que a gente vai ver. Mas João, ele traz esses 7, né? E a questão dos sinais, dos milagres, é interessante nós entendermos uma coisa. Tem uma linha de estudiosos, né, teólogos, que eles dizem o seguinte, eles falam que os milagres, todos os sinais apresentados no Novo Testamento são lendas, são folclores que não necessariamente existiram. Era apenas uma maneira de contar um princípio, como se fosse uma parábola. Mas nós cremos claramente no caráter histórico dos sinais. E a gente tem algumas evidências muito contundentes disso. Primeiro, são os achados arqueológicos que a gente vê aqui. Né? Os escritos do Novo Testamento são inúmeros. Mas muitos mesmo. E eles narram com uma exatidão de detalhes a mesma coisa do que está escrito. Outra coisa é o seguinte. Na época em que Jesus fez os sinais, haviam pessoas que tinham interesse em derrubar Jesus. E essas pessoas, elas poderiam usar isso, se fosse uma mentira, a favor deles. Porque os discípulos de Jesus começaram a contar essas histórias. Começaram a falar sobre Jesus e o que Jesus fez. E eles foram levando essa história adiante. Tanto é que aqui, cerca de 47, 50 anos depois, né, de Jesus ter morrido, a história continua sendo escrita. E aí nós vemos claramente, muito claramente, que um detalhe importante aqui é que na época tinham pessoas que poderiam desmentir e não desmentiram. Eu cito aqui pelo menos um historiador da época e que não era cristão. E isso traz uma legitimidade muito grande. Chamado Flávio Joséfo. Esse camarada chamado Flávio Joséfo era um judeu. E ele escreveu uma obra muito grande, muito interessante e que tem aí rodando, circulando por aí. Chamada A História dos Hebreus. E ele conta sobre Jesus. Ele fala, olha, tem um certo Galileu chamado, que o povo chama de Jesus, que está fazendo isso, fazendo aquilo outro. E ele atesta que Jesus estava fazendo aquilo. Então, nós vemos claramente que os sinais são verdadeiros. E nós, quem assistiu a aula do CCM aí, né, vai lembrar aqui que a palavra de Deus é inerrante, ela é verdadeira, né, nós entendemos isso e nós vemos que é verdade o que a Bíblia diz que é o que aconteceu, né? Então, a gente fica tranquilo quanto a isso, né? E, então, tendo dito todas essas coisas, vamos partir, então, para o primeiro sinal de Jesus aqui,
que diz que ele é o Messias, que ele é o Cristo, baseado no Evangelho de João. Tá preparado aí? Abre então no capítulo 2. Abre aí João, capítulo 2, e nós vamos ver aqui. Bom, nós já vamos pegar o capítulo 1, capítulo 2, nós vamos ler a partir do 1 mesmo. Então você já vai ver aí claramente o primeiro sinal de Jesus. E aí, vamos ler então, né? Olha, no terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali, né? Ela estava presente naquele momento, ela estava, né, com Jesus, né? E o texto continua dizendo: e Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados. Então, né, eles estavam ali naquele momento porque tinham sido convidados para aquele casamento. Então, algumas pessoas dizem que pode ser talvez algum parente de Maria, né, talvez algum familiar, alguma coisa nesse sentido devido a alguns fatos relatados aqui. Olha, então, a questão aqui. Bom, Jesus, ele ia a festas. Jesus, ele participava da vida social. Jesus, ele vai. E eu digo, olha, se você convidar Jesus, ele entra. Se Jesus for convidado na sua vida, ele vai entrar. Ele vai entrar e vai fazer coisas maravilhosas. E olha o verso 3 aqui. Tendo acabado o vinho. Gente, eles bebiam vinho lá, né? E o interessante é o seguinte. Naquela festa de casamento, eles tinham o vinho como uma bebida, com certeza, especial, né? A bebida mais popular ali. E o vinho havia acabado. Gente, deixa eu falar com vocês aqui, porque talvez vocês pensam assim, foi negligência do pessoal lá, né? Não. Olha só. Aquelas festas, aqueles momentos, duravam aproximadamente uma semana. Então você vê aí esses pessoal aí com essas tais de festas rave, né? Não, nem se compara, né? Brincadeira, tá, gente? Mas as festas duravam uma semana. E quem tinha que bancar a festa eram os organizadores da festa. Quem, né? Eram os pais dos noivos. Eles, com certeza, precisavam de bancar. E bancar, né? Uma semana de festa não é para qualquer um, né? E é por isso que aí o vinho provavelmente deve ter acabado. Porque chegou no momento em que o vinho acabou. E ali, né? Caná da Galileia era uma região pobre. Provavelmente as pessoas não tinham tanto recurso. E Jesus ali estava naquele momento em que o vinho acaba. E aí, imagina o pânico, imagina o caos que aconteceu naquele lugar. E aí, né, tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, né, a mãe de Jesus disse o seguinte para ele: eles não têm mais vinho. Eles não têm mais vinho. E o vinho, para os judeus ali, ele tinha uma conotação, um entendimento muito, muito especial também. Porque o vinho era símbolo da alegria, né? O vinho era o símbolo da presença de Deus ali, né? Era algo não só físico, mas tinha também, né, a questão espiritual. O vinho trazia a questão da prosperidade, né? O vinho também ele era usado para fins curativos, medicinais. Então o vinho também representava ali essa questão espiritual. E o vinho acaba e a mãe de Jesus fala: olha, acabou o vinho. E olha o verso 4. O verso 4 diz o seguinte: e respondeu Jesus. Jesus então ele responde para Maria.
o que é que Jesus responde para Maria? O que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Muita gente acha que Jesus ele era machista, ele tratava mal as mulheres, porque ele falou dessa maneira com Maria, né? Que a gente tem em comum? Ou em algumas traduções diz assim, que tenho eu contigo, né? O que nós vemos aqui é que naquela época esse tipo de tratamento era muito comum mesmo. Era algo assim, corriqueiro. É igual no Nordeste aí, ó. Nós temos o casal de missionários aí, o Kleber e a Marileusa, né? Que foram, né, recentemente pro sertão aí. E ela voltou falando um negócio que eu achei engraçadíssimo. Ela falou que lá o pessoal chama as mulheres de mulher. Falou, mulher, o que você vai fazer? Né? E o homem, eles falam assim, ô macho, né? O que você vai fazer aí, macho? Ô macho, não sei o quê. E, então é a mesma coisa. Jesus falou assim, olha, o que a gente tem em comum, mulher? Né? Um tratamento comum daquela época. E aí, ele fala, não é chegada a minha hora. Né? Por quê? Olha, deixa eu falar uma coisa. Deus, ele tem todas as coisas sob controle. Todas as coisas sob controle. E ele sabe a hora de todas as coisas. Talvez você está preocupado em relação à hora de determinadas coisas. Né? Às vezes a minha família, a gente está preocupado com a hora de determinadas coisas acontecerem, mas a hora de Deus é perfeita. E Jesus sabe exatamente a hora. Você sabia que ele não se atrasa? Ele não atrasa. E ele não chega antecipado também. Então Jesus sempre chega na hora certa. Ele diz, não chegou a minha hora. Por quê? Por que não chegou a hora? Porque ele ainda não havia iniciado o seu ministério. Ele não tinha sido revelado para o mundo que ele era o Cristo. Por isso que ele diz que ainda não havia chegado a sua hora. Então, até então, ele viveu como uma pessoa normal. Existem muitos relatos de evangelhos apócrifos e escritos que levam até nome de discípulos e tal, às vezes até para ganhar proeminência, né? Que dizem sobre a infância de Jesus e fala, né? Tem até um evangelho aí que diz que Jesus ele fez alguma coisa de ruim com um professor que corrigiu ele. Diz que Jesus, um menino que xingou, brigou com Jesus, ele amaldiçoou o menino caiu morto. Diz que Jesus viu um passarinho morto, ele vai lá e ressuscita, que onde Jesus andava nascia flores. A gente vê aí que nada disso é verdade. Por quê? Porque Jesus diz, ainda não chegou a minha hora. A hora dele ser revelado ainda não havia chegado. Então, Jesus mostra aqui. E aí olha o 5. O 5, a mãe de Jesus muito sabiamente, Maria com muita sabedoria. E ela sabia quem era Jesus. Ela sabia, ela tinha noção de quem ele era, né? E por isso, ela vai dizer algo interessante. Ela fala assim, olha, João narra, né? Sua mãe disse aos serviçais o seguinte, façam tudo o que ele lhes mandar. Deixa eu te falar uma coisa. Nós precisamos de entender que tudo aquilo que Jesus nos pede é o melhor para nós. Mesmo que a gente não entenda. Você vai ver aqui que as pessoas ali não vão entender o que estava sendo pedido para ser feito. Mas eles fizeram. E olha que interessante. Ali perto haviam 6 potes de pedra. Então, ao redor da casa, havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Isso aqui significa que os judeus eles tinham a lei, e a lei dizia que se alguém se tornasse impuro, ele tinha que se lavar e lavar de uma determinada maneira. E esses potes de pedra eram para isso, para que as pessoas se lavassem. Então, deixa eu dar um exemplo aqui. Por exemplo, se tivesse contato com
uma pessoa ou animal morto, eles tinham que se purificar, tinham que se lavar, né? Então, tinham estas leis cerimoniais que eles seguiam. Então, isso era comum nas casas. Então, havia ali, né? Haviam ali 6 potes de pedra, né? Desse tipo ali que os judeus usavam para as purificações cerimoniais. Beleza. Em cada pote cabia, olha só. Aqui o bom é que a NVI já traduz para nós, né? A Almeida vai falar que os potes são metretas, né? E aí cabiam entre 80 e 120 litros cada um deles. Olha só, hein? Entre 80 e 120 litros. Bom, olha o 7. Disse Jesus aos serviçais, ao pessoal que estava ali cuidando, né? Para servir o pessoal na comida, e eram muitos dias ali, né? Tinha muito serviço. O que ele disse? Ele diz o seguinte: encham os potes com água. E eles encheram até a borda, e foram obedientes, né? Encheram até o limite, né? Jesus disse: encha os potes com água, né? Interessante isso. Jesus falou: você vai pegar e vai encher com água. Eles encheram até a borda, até a tampa. E aí, né? Olha o verso 8, o que nos vai dizer. Então Jesus disse, depois que eles encheram, então, provavelmente eles foram lá, encheram e falaram: ó, Jesus, já enchemos, e agora? Aí Jesus diz: agora leva um pouco para o encarregado da festa. Então vocês vão lá, vão pegar um pouco e vão levar para o encarregado da festa. Ou seja, tinha alguém ali que era o cerimonial, né? O comandante, o mordomo ali, aquele que estava cuidando, gerindo toda a festa. E aí ele fala: pega e leva para o perito, aquela pessoa que entende do vinho, aquela pessoa que sabe o que está fazendo. E aí eles assim fizeram. E eles pegaram e levaram lá pro encarregado. Algumas traduções diz mestre-sala, né? E aí eles assim fizeram. E o 9, olha que interessante, porque sempre a gente precisa de encontrar uma razão para as coisas, né? E olha o que é que esse mestre-sala, esse encarregado diz. O encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho. Então, detalhe aqui: nós não sabemos se a água foi transformada em vinho depois que os serviçais falaram com Jesus, ou se foi no caminho enquanto os serviçais estavam levando pro mestre-sala, pro encarregado. O fato é que a água foi transformada em vinho. Sem saber de onde este viera, né? Sem ter noção nenhuma de onde é que veio. Isso é muito interessante, porque ali não houve alarde. Jesus, ele não chegou, não subiu em cima do banco e pegou e falou assim: aqui, ó, vocês estão vendo aqui, ó, tem água, prova aqui, ó, é água, sabe? E falou aqui, ó, tá vendo? Prova aqui. Ele não fez alarde, muito pelo contrário, silenciosamente, sutilmente. Ele simplesmente pega e fala: olha, vai lá e leva pro fulano. Não houve nenhum tipo de aglomeração de chamar para si a glória. A glória ele deixou para Deus. E aí, o mestre-sala, né, o encarregado, nem sabia de onde é que tinha vindo. Embora, né, olha a continuação. Embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então eles viram, né? Então olha aqui, provavelmente, interessante. Reflita comigo aqui, olha.
embora soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então, olha só que interessante. Enquanto eles tiraram água. Então, com certeza, a água foi transformada em vinho no processo de levar ao encarregado. E aí, né, o encarregado, ele ficou assim, absurdado com aquilo, né? Então, chamou o noivo, o mestre de sala, né, o encarregado falou, cadê o noivo? Vem cá. Ô noivo, chega aí. E aí ele diz, olha que interessante. Ele diz assim, olha, todos servem primeiro o melhor vinho. Todos servem primeiro o melhor vinho. E depois que todos os convidados já beberam bastante, né? Já tá todo mundo já enfarado, já beberam muito. Aí que serve inferior, porque no início todo mundo vai sentir o gosto, aquela coisa toda, vai ser aquele entusiasmo. Depois vai ser comum, então não tem problema se o vinho de segunda qualidade, né, segunda categoria vier. E aí ele diz, mas você guardou o melhor até agora. Né? Ou seja, a explicação pela qual havia outro vinho para o encarregado é que o dono, né, o noivo, guardou o vinho. Guardou o melhor. Mas os encarregados sabiam. Né? E aí, olha que interessante. O verso 11 vai dizer para nós. Olha, este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Foi o primeiro que Jesus realizou. Isso descarta qualquer especulação de que Jesus tenha feito algum outro sinal miraculoso, algum outro milagre antes desse momento. Porque foi assim que ele deu início ao seu ministério, né? E aí, Jesus, ele revelou a sua glória. Com esse sinal, ele dá o start, ele inicia a glória dele. E os seus discípulos creram nele. Olha que interessante. Esse é o texto. Então, esse é o primeiro sinal de Jesus. Jesus transforma água em vinho. E o que nós podemos, então, perceber aqui? Este sinal, ele era realmente um sinal miraculoso e um sinal que confrontava a qualquer pessoa que questionaria que se Jesus era o Messias, se ele era o Cristo. Por quê? Porque nós, seres humanos, nós temos o hábito de querer criar coisas, né? Mas nós não conseguimos criar. E isso vem desde antigamente, desde o início dos inícios. Você vê aí, ó, as histórias de alquimistas querendo fabricar ouro, né? E outras coisas mais. Ao longo da história nós vemos isso. E nós vemos que somente Deus é capaz de transformar uma coisa. Na verdade, aqui nós vemos que nenhum ser humano é capaz de fazer isso. Até mesmo porque até hoje ninguém conseguiu fazer essa façanha de transformar água em vinho. Então, nós vemos aqui que esse era um sinal irrefutável de que Jesus era o Messias. De que ele era Deus, porque somente Deus é capaz de fazer uma coisa dessa. Um ser humano não tem possibilidade alguma, né? E aí, só Deus ele é capaz de transformar a natureza, né? O estado natural das coisas. Somente Deus. Ninguém consegue mudar o estado natural das coisas. E aí, nós temos algumas outras reflexões e aqui vamos trazer algumas conclusões, né?
deixa eu te falar. Jesus, ele é o Cristo. Com isso ele prova que ele é o Cristo. Deixa eu te falar. Se você não conhece Jesus, você precisa conhecer. Porque ele é maravilhoso. Ele é poderoso. Ele é incrível. Ele existe. Não é uma história da carochinha. É verdade, é real. A segunda coisa. Olha, Jesus, ele abençoa o casamento. O casamento é algo instituído por Deus. Jesus, ele aprova, tanto é que ele foi ao casamento. E ele não só foi, mas ele fez um milagre ali. O primeiro sinal do seu ministério, da sua obra, foi num casamento. Então, valorize seu casamento, cuide do seu casamento, cultive o seu casamento. Se você não tem um casamento, ore a Deus, pedindo a Deus para que você tenha um casamento abençoado, para que a vontade dele se cumpra no seu casamento. Olha, tenha em mente que um casamento sem Cristo é exatamente igual esse estado aqui, olha. Se não é Jesus ali para transformar aquele casamento, o casamento ali seria um caos já desde o início. Um casamento onde não tem Jesus, a alegria, o prazer, a festa acaba. Mas quando Jesus está, olha que interessante, é derramado algo melhor do que o que nós podemos oferecer. E você que está num casamento já há vários anos aí, e você está passando por problemas, por lutas, Jesus é a solução, sabe por quê? Porque quando o velho vinho acabar da alegria, da satisfação, do prazer, Jesus tem um vinho novo para ser derramado no seu casamento. Ele tem um vinho novo que é muito melhor do que o primeiro. Muito melhor. Então, creia nisso. Creia nisso. Olha, outra coisa, outra conclusão que eu chego aqui é que obedecer a Jesus sempre é o melhor. Sempre é o melhor. Aquelas pessoas fizeram tudo aquilo que Jesus pediu. E olha o resultado. O resultado, e aí nós lendo aqui, a gente percebe que quando Jesus fala para os serviçais, olha, pega um pouco da água e leva. Eles obedeceram, eles fizeram. E enquanto eles estavam indo, o milagre aconteceu. Olha, às vezes o milagre falta acontecer na nossa vida, sabe por quê? Porque nós não obedecemos primeiro. Primeiro nós precisamos obedecer para o milagre acontecer. Então obedecer a Jesus sempre será a melhor escolha. Olha, a outra coisa, outra conclusão. Onde Jesus chega, o ambiente muda. Porque aquele ambiente ali estava de pânico, de desespero. Imagina você dando uma festa e acaba a bebida. Imagina você convida seus amigos para um churrasco e falta a carne. Acabou a carne. No meio do churrasco. E agora? Que vergonha. E Jesus ali, onde ele chega, muda o ambiente. Deixa eu te falar uma coisa. Se você está vivendo num ambiente confuso, preocupado, um ambiente de distrações, de frustrações, de depressão, de doença, um ambiente de morte, um ambiente de luta, de sofrimento, onde Jesus chega, o ambiente muda. O ambiente muda completamente. Completamente. Sabe? E eu queria que a gente entendesse esse texto como sendo esse primeiro sinal de Jesus, que ele é o Cristo, que mostra que ele é o Cristo na sua vida, na minha vida. E eu creio que o Senhor vai agir em nossas vidas. E eu quero fazer uma pequena oração antes da gente partir para a próxima etapa. Você pode fechar os seus olhos? Deus, nós te agradecemos, nós te louvamos, rendemos graças porque o Senhor é bondoso. Eu te peço, Pai, que assim como o Senhor Jesus esteve ali naquele casamento e fez a diferença, que
Que o Senhor faça diferença agora, onde cada um está. Que a graça e a bênção do Senhor seja com todos nós. E que, principalmente, a presença do Senhor esteja conosco, Pai. Eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Pessoal, então, esta é a exposição, né? Uma outra coisa aqui é que nós vemos que